E aí, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você é do mercado de reposição de autopeças, você está no lugar certo. Eu sou o Beiran e este é o ATM Cast, o podcast feito para o mercado, a grande comunidade que compõe o aftermarket automotivo. Os nossos convidados são celebridades do setor que gentilmente vêm até nós compartilhar parte do seu conhecimento para que você absorva insights que sejam úteis no seu dia a dia pessoal e profissional. Os assuntos tratados por aqui são de interesse exclusivo para profissionais do setor. Portanto, se é o seu caso, eu recomendo que você fique até o final, que você vai absorver um bom conteúdo e vai melhorar o seu repertório. E aí, outra coisa que a gente vai pedir para você, ouvinte, é que você, se estiver nos ouvindo pelo YouTube, você se inscreva no canal e acione, né, o sininho para que o YouTube te comunique quando a gente lançar novos conteúdos. Toda semana a gente lança um episódio novo, mas quando acontece alguma coisa em especial, a gente também tem as nossas rapidinhas e você passa a ter acesso a tudo isso se inscrevendo, sem contar que isso ajuda a gente a disseminar, a pulverizar o nosso canal no nosso setor. Né? Hoje, em especial, eu estou recebendo um amigo aqui, da velha guarda, literalmente, né? Um cara que sempre foi um exemplo para o setor, um grande ícone do setor, que teve a oportunidade de construir uma carreira à frente de grandes empresas, né? Dos maiores distribuidores do setor, e tem uma experiência muito vasta, e ele vem hoje compartilhar uma parte aqui com vocês e eu espero poder bater um papo gostoso aqui para que vocês entendam como se constrói uma carreira longa, né? Com longevidade nesse mercado tão concorrido. Então seja bem-vindo, meu xará, Antônio Carlos de Paula. Oh, poxa Bem-vindo, cara. vida, muito obrigado. Eu fico muito feliz aí pelo convite. Primeiro, elogiar o trabalho de vocês, no sentido de levar informações ao nosso público que não, é muito carente de informações. Isso aí, seja os podcasts que vocês gravam, sejam As as rapidinhas. rapidinhas, são coisas que realmente são muito importantes Obrigado. para o segmento. Né? A gente sabe que a maioria dos nossos clientes está mudando um pouco, mas não tem muita Tempo também, informação, né? falta tempo, não Dedicação, é. tem local para se informar, então a informação acaba acontecendo dentro do próprio segmento. Um vai passando conhecimento para o outro e assim por diante, né? E eu acompanho o trabalho de vocês, né? E realmente eu não conheço ninguém que faça nada semelhante no sentido de levar um pouco mais de informação para esse pessoal, né? Obrigado. A gente faz com muito carinho, viu, Xará? E a gente tem tido uma receptividade muito grande, especialmente por parte de pequenos e médios empresários. Porque os grandes, eles têm acesso à informação. O pequeno e médio, muitas vezes, ele fica até esquecido pela própria distribuição, né? Ele fica mais esquecido tocando o dia a dia dele e lidando com os problemas que um pequeno e médio comerciante tem. E a gente tem tido um apoio, uma adesão, um crescimento no número de audiência muito grande, ano a ano vem crescendo. O Jorge, inclusive, tem um episódio aí que a gente divulga os números, mas a gente vem multiplicando e, assim, existe uma gratidão e um reconhecimento por parte, principalmente, do varejo, que é o nosso cliente, né? Como eu falava para você antes da gente entrar no ar, a gente, como é old school, né? E você conhece bem isso, a Sim. gente continua respeitando muito o varejo e a gente só atende varejo, a gente não atende o reparador. Então a gente atende varejo e centros automotivos, que são aqueles que mantêm estoque, principalmente da curva A e B, e muitas vezes esses centros automotivos têm um poder de compra bastante interessante hoje, né? E a gente Sim, continua seguindo a a regra, regra. né? E eu queria começar, porque eu acho que é legal para o nosso ouvinte acompanhar e conhecer
um pouco da história dos velhos tempos, né? Como o aftermarket se desenvolveu ao longo, principalmente, desses últimos 40 anos, que eu acho que é mais ou menos o que você tem de mercado, né? Mas, Mais? Caraca, mais! eu comecei em 1972, Puta, então 54 54 anos. anos. É. Caceta. Comecei em 1972 na Marília Autopeças. Marília, aqui de É, Guarulhos? Marília Ah, Autopeças. Comecei lá como office boy, depois fui desenvolvendo ali e no final fiquei lá 12 anos. E aí, no final, eu estava trabalhando na área, era produto, nem sei, nem chamava disso, né? Era aham, desenvolvimento de novos produtos. aham. Então, a gente visitava autoelétrico, oficina, para saber o que eles Que estava precisavam, consumindo, pegava uma amostra, trazia desenvolvia e ferramental e fazia as fazia. ferramentas e colocava no ar, né? Aham. Depois que eu saí de lá, eu fiquei durante perto de 30 anos na Dana. Então, eu entrei na Dana A Dana, na época, chamava Álvaros, né? Uhum. Basicamente, fazia cruzeta e componente de cardan junto à homocinética, né? Líder absoluto de mercado na Ah, época, sim, o né? mercado na época era fechado, não tinha importação, né? O cara dominava. Então, eles tinham um domínio total Ah, desse mercado. É um produto de uma tecnologia bastante avançada, uhum, principalmente a homocinética, né? uhum. E estava começando naquela época a tração dianteira aqui no Brasil, porque o primeiro veículo de tração dianteira que Corcel. teve foi o Corcel, que era um sistema de cruzetas. É, eu lembro. Usava umas tulipas lá, umas cruzetinhas, e depois a Dana começou, na época o Álvaros, começou a fabricar para... A primeira versão do Corcel, acho que foi o Del Rey, que montou Não, não, foi o Corcelzinho, aquele que a É o lanterninha Corcel traseira... 2. É, Tinha o exatamente. Corcel 1, que era o modelo antigo, né? É, De transmissão, e aí deu o Corcel 2. mas teve um Corcel 1, Corcel GT, acho que era isso aí, que saía já com sistema de homocinética, né? Uhum. E aí foi, depois entrou, logo em seguida veio em 74, acho que foi o Passat. Passat, depois Gol, Não, depois do Passat veio o Fiat Fiat 147. 147, verdade. Começou em 77, depois aí veio o Monza, e aí popularizou, né? Aham, E minha vida toda na Spicer no segmento de aftermarket, sempre reposição, fui gerente de produtos, morei fora, voltei, e cheguei lá a um cargo importante de diretor comercial, responsável por toda a venda no aftermarket. Depois de um período, a Pellegrino, que era uma distribuidora de peças, pertencia ao grupo, a Dana, né, americana, porque depois a Dana assumiu o Álvaros e a Pellegrino era uma distribuidora que pertencia ao grupo, e aí me convidaram para assumir lá uma diretoria de comercial, alguma coisa semelhante, marketing, né? Tremendo desafio, né? Sim, o desafio e Porque foi A Pellegrina ela não só comercializava as linhas que vocês produziam, como outras. outras Que marcas. outras a Pellegrino adquiriu a Pellegrina, ela era uma empresa independente e que já tinha uma participação importante na época. Sim, a Pellegrino é uma empresa, ela foi fundada por um imigrante italiano, seu Dante Pellegrino, né? E ela foi comprada pela Dana em 1970, 71, foi quando a Dana comprou uma parcela. Naquela época, o americano achava que quem produzia devia ter o controle da distribuição também. Aham. Então, eles compraram, depois eles ficaram com isso aí um bom período, né? E quando eu fui para o Pellegrino, foi lá em 84, 84, não, acho que 87, foi onde eu fui fazer uma pós-graduação no segmento. Se alguém quer entender de reposição, tem que estar numa distribuição e altamente linkado com o varejo. Então, foi um tempo que a gente realmente entendeu, porque a gente estava numa indústria
que era gigante, multinacional, que tinha produtos de altíssima qualidade. Não tinha muito contato na ponta, Não, né? você tinha contato Com com o o distribuidor. distribuidor. Certo? E naquela época a rede de distribuição era um pouco mais restrita, tinha poucos distribuidores. Então foi quando a gente, e eu fiquei lá nesse período durante 4 anos, né? Eu retornei para a Dana como diretor de reposição, fiquei lá mais 5, 6 anos, e depois eu voltei para Peregrino novamente como diretor geral de venda, geral, cuidando das Aí ele filiais. compra, venda, você assumiu o geral. Tudo. Que tinha um colega que era o presidente, ele se aposentou, né? E foi na transição da Dana, quando a Dana vendeu para um private americano chamado Cypress. Foi onde, então, nasceu a Afine, naquele período. Então, se a gente aprendeu ou desaprendeu alguma coisa, foi no dia a dia, foi fazendo, né? O importante para você, jovem, que nos ouve, o Xará levantou aqui uma situação que, assim, no passado, o mercado era muito mais organizado. Então, para você ser distribuidor de uma marca como essa, você passava por todo um critério, uma análise, para eles te nomearem distribuidor. E isso era uma barreira difícil para vencer, difícil para conseguir. Então, existiam os atacadistas. O que eram os atacadistas? Hoje misturou tudo, tá? Mas naquela época, o atacadista, o nome já diz, né? Ele comprava em volume e vendia. Mas, muitas vezes, esses atacadistas não tinham acesso a essas grandes marcas. Então, ele era obrigado a comprar por repasse. Tinha de um distribuidor autorizado, né? E o principal, né, é que não existia quebra de cadeia. Então, uma empresa desse porte sequer abria novos distribuidores, e quando abria era depois de uma análise muito profunda. Então, o que acontecia? O mercado era respeitado, a cadeia era respeitada. Sim, muito né? Então, a Dana, por exemplo, nunca vendeu uma peça num varejo, por maior que fosse. Não. Né? E acontecia muito de a empresa, para querer pegar uma distribuição, ela talvez tivesse que comprar um outro distribuidor, um concorrente, ia lá, adquiria, e o fato de adquirir um concorrente, um outro distribuidor, não garantia a ele que a fábrica ia continuar. Olha como isso era levado a sério. Era um período muito diferente, né? Que foi onde começou lá, nesse período, já tinha, né? Chamava, nem era ANDAP, era ANCAP. ANCAP, né? Que era a Associação dos Comerciantes, tá? Então, foi um período que se respeitava a cadeia de distribuição, então era muito claro, né? Quem que era distribuidor, quem que era atacadista, quem que era varejista, e o aplicador que nem tinha essa palavra aplicador. Não, era mecânico raiz mesmo, né? Oficina mecânica, né? E lá para cá muita coisa mudou. Né? Inclusive, os distribuidores não vendiam para os mecânicos de jeito nenhum. O distribuidor ele só vendia para o varejo. Ai do distribuidor que tentasse atravessar e vender direto para o mecânico. Lembra o boicote que existia? Sim, sim. O distribuidor que fazia isso, que tinha essa prática, ele era boicotado pelo varejo de uma maneira... E o pessoal, com tudo que não tinha comunicação como nós temos hoje, existia uma união de princípios. E se eu estiver errado, me corrija, por favor. Mas tinha uma união de princípios muito forte. Não tinha celular, não tinha nada disso. Você que é jovem, imagina isso como era. A comunicação era muito de boca a boca, de rodinha de amigos. Era um conversando com o outro e a conversa expandia. Mas aquele distribuidor que quebrasse a cadeia, ele estava condenado à morte pelo varejo. Era difícil algum varejo voltar a comprar dele. Ele falou, não, você tem a prática de vender na oficina? Então vai vender na oficina você e ficar... Né? E os outros distribuidores ganhavam market share com isso. Sim, sim. Era uma outra época. Também tinha um outro problema que era muito comum, era a falta de capacidade produtiva. Então... Eu me lembro lá na Spicer, o cliente queria comprar um volume de cruzetas e você não tinha capacidade de entregar. Você tem que limitar a compra dele. Exatamente. Então, foram situações aí... Diferentes, né? Diferentes. Não tinha informação, não tinha catálogo, não tinha nada. Eu, quando entrei na Dana, lá na Álvaros, né, aí eu era vendedor,
e comecei a fazer aí a região aí de Piedade, Ibiúna, Sorocaba, ia parar lá em Taquarituba, Fartura, Avaré, para aqueles lados lá. E ali tinha muita agricultura, né? Tinha muito pequenas agriculturas. Uma região plantava feijão, a outra amendoim, a outra algum outro tipo de produto, né? E você não tinha informação. Aí o cliente chegava lá, você tinha que... Eu me lembro que eu comprava uma... O pessoal não vai conhecer, mas tinha uma Kodak, chamava Xereta. Era tipo de uma Polaroid, que você tirava as fotos e depois a máquina era descartável, né? E aí você levava aquilo ali, e o cliente queria um componente de algum daqueles cardãs. Você tirava uma foto na ida da viagem, e quando você voltava, você revelava aquilo ali, e aí levava na engenharia para descobrir quais eram essas peças para poder fazer a venda, né? Para poder identificar, saber o código, fazer os produtos, né? Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Mas, como eu disse, a passagem na distribuição ela foi fundamental na formação, de entender, né? E a Pelegrino depois ela foi vendida para um grupo gigante, que é o Grupo Comolati. E essa transição, você participou de toda ela, né? Desde o valuation da empresa, a aproximação do grupo para fazer, levantar os dados, análise, Sim. você participou de tudo. Tinha um grupo de trabalho, né, que era coordenado lá pelo Jorge Schertel, e tinha um grupo grande, cada um na sua área. Um vai falar de venda, outro vai falar de logística, outro fala de produtos, né? E fazia as reuniões com os potenciais interessados, né? E depois que ela foi adquirida, porque como foi adquirida por um outro distribuidor, né? Porque ela poderia ter sido vendida por um fundo, por uma empresa fora do setor, né? Quando ela foi adquirida pelo Grupo Comolati, não houve uma guerra entre... Porque as marcas que vocês distribuíam na época, elas eram muito conflitantes, né? Sim. E aí o que acontece? Tinha equipe comercial das duas empresas. Deve ter sido difícil fazer essa coordenação, esse encaixe para poder rodar, né? Olha, tinha lá uma certa interferência nas carteiras de clientes, porque além da Pelegrino e da Sama, né, tinha a Roles também, que pertencia ao grupo e também foi incorporada nesse período aí, né? E tinha um certo conflito, mas já cada empresa já trabalhava muito claro no seu segmento. Então, a Sama era mais focada na linha pesada, empresa de ônibus. A Pelegrino tinha uma presença grande no pessoal de bomba injetora, e a Roles era um pouco mais linha leve. Então, acabava tendo um certo conflito, mas... Administrável. Sim, porque naquele período a gente sempre falava, porque a gente estava ali para propiciar um bom ambiente para desenvolver negócios e evitar choques, né? Certo? Quando foi adquirida, né, Pelegrino pela Sama, o faturamento, a performance da Pelegrino caiu num primeiro momento ou se manteve estável? Se manteve. Todas elas, né, se manteve. Até porque tinha uma governança muito forte, né, e se acompanhava quase que diariamente a evolução das vendas. Então, esse ponto era um ponto muito forte que o grupo sempre teve, deve ter até hoje, né? No sentido de manter a situação bem equilibrada e não deixar cair. Até porque esse é o grande conflito que existia, porque às vezes tinha fornecedores que forneciam para as três empresas. Sim. E pelo tamanho desses negócios, eles acabavam tendo uma participação importante no faturamento desses fornecedores. Sim. Então, tinha que ter muito cuidado no sentido de não cair, porque senão esse fornecedor ele vai procurar uma alternativa. Cliente, exatamente, claro. Se aqueles três que se juntaram, não? Então, sempre houve esse cuidado. Isso aí foi muito bem administrado lá por eles e por toda a equipe, né? Até porque era um negócio bem maduro, né? São empresas já muito... bastante consolidadas, bastante
presentes no mercado, né? Uhum. Mas realmente não houve uma queda, assim, né? Não houve, não houve. Bom, mostra a competência de quem estava lá em Ah, cima sim, tocando, né? sim, E sim. você, quando houve essa aquisição, né, da Pellegrino, você continuou na Sama por um período. Ficou ali 3 departamentos de vendas, né? E Uhum. aí se decidiu lá, a presidência lá, se decidiu que Unificar. fazer uma certa unificação, que a ideia era ter. Não tem sentido ter 3 departamentos de compras, às vezes comprando Tá, do mesmo fornecedor, para a sim. empresa A, para a empresa B, para a Aham. empresa C. Então, houve um período lá de Transição. transição, de acertos, né? E a gente ficou lá um período cuidando de 2 empresas, né? Aham. E à medida que a coisa foi evoluindo, precisava ter uma cisão e cada empresa cuidar de cada negócio, né? Uhum. Então, Isso foi em que ano que aconteceu? foi em 2014, 13, 14. Já faz 10 anos, 10 parece que anos, foi né? ontem. Passar São rápido, né? 10 anos, passou muito rápido. E o Comolate se mantém na posição de liderança, né, como distribuidor, continua sendo maior e, e pelo que se mostra pela frente, né, não existem grandes consolidações à vista nesse nosso setor. A gente viu uma movimentação grande da Advent, principalmente no começo, com a aquisição, né, com a montagem da Fortebras, mas pelo menos que eu saiba, não vieram outros grupos, né, outros fundos de investimento para fazer consolidação no nosso setor, como aconteceu, por exemplo, em material de construção, na rede de farmácias, etc., que grandes fundos incorporaram os players e aí fica na mão de pouca gente um negócio muito maior, né? Na tua opinião, Xará, o que você acha que vai acontecer com autopeças? Você acha que vem mais fundos de investimento apostar nesse negócio ou a Fortebras foi o único? Olha, eu vejo assim, eu acho que o negócio de distribuição de autopeças, ele toma muito capital de giro e não tem financiamento. Então, se você olha o mercado americano, você vê lá grandes empresas tipo Napa, CarQuest, AutoZones, que são gigantes, mas que têm um financiamento dos fabricantes. Então, tem muito fabricante que o distribuidor paga o fabricante no checkout. Então, quase que uma consignação. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra realidade. E sem contar, né, colaborando com o que você está falando, caso o empresário americano precise de um recurso via mercado financeiro, ele vai pagar uns juros Exatamente. suportáveis, né? O juro lá é 3, 4%. Estou discutindo agora se mantém 3 ou aumenta para 3,1, sei lá. Aqui no Brasil era A Selic é 15. 15, mas custa para o empresário 2% ao mês fácil o dinheiro. Exatamente, Então, se né? você colocar isso no ano, custa 25, até 30% ao ano. Então, o que acontece? Então, tem esse problema de toma muito capital de giro, tem um problema da tributação, legislação fiscal, que é bastante complexa. Agora, com essas mudanças, aí a nova legislação pode ser Mude que alguma mude, coisa, não sei se vai mas a melhorar, vai priori o piorar. distribuidor estoca imposto, né? Porque ele paga imposto na Exatamente. aquisição, o produto já vem onerado com imposto. Então, o estoque que você tem na tua distribuidora, ele está todo pago o imposto. Sim, você tem 2 pilhas lá, tem uma pilha de peça e Uma tem uma pilha de pilha imposto. de imposto, uma pilha de dinheiro que muitas vezes que você recolhe, às vezes tem produtos que você nunca vai vender, produtos que ficam encalhados e você já pagou imposto e você não tem como se recuperar. Então essa situação tributária, ela é uma situação bastante complexa E para. assusta os investidores, né? Sim, sim, sim. Vários, nesse período de, Você, como teve a oportunidade de morar fora, você entende é, bem como funciona o mercado lá e aqui, né? exatamente. Não, e nesse período de negociação, porque foram
quase 3 anos de reuniões com fundos e com potenciais interessados, né? E sempre se levantava esse assunto do grande volume de capital de giro envolvido, né? O fato de você pagar antes de receber, quer dizer, você tem que pôr mais dinheiro na frente, né? E a situação tributária. A situação tributária é bastante complexa. Agora, legal, vai ter movimentações. A gente teve uma bem recente, que foi a Stellantis, que é uma gigante, uma montadora gigante, adquirindo o grupo De Pascoal. Ela comprou a DPK, que é a distribuidora, e também a De Pascoal, que é a empresa de prestação de varejo deles, varejo, né? Centros automotivos. E eles estão aí com várias frentes, montaram com marca própria, aquela B Pro Alto que eles lançaram. Tem marca própria, estão desmanchando veículos aí e Circular Autopeças que eles montaram. Quem tiver curiosidade de não conhecer, Circular Autopeças, vale a pena conhecer. Fizeram investimento grande. Sim. Então, a gente vê aí um grande movimento nesse sentido aí da Stellantis. Agora, existem novas oportunidades, porque quando a gente vai avaliar, quem são os grandes distribuidores hoje do segmento? É meia dúzia. Você não enche não chega no 10º. Verdade. Certo? Então, os grandes que são nacionais não chega mesmo. E muita gente regional. A gente tinha uma máxima lá na Pellegrino, que a gente sempre falava, a gente não queria ser o maior. Porque uma hora a gente já era grande na compra. Porque eu tinha 30 filiais. Então, você vai comprar de qualquer fabricante... É uma porrada de pedido. Né? Então, na compra você era grande. Mas você era pequeno na venda. Porque aí você ia no norte, você tinha lá os regionais, você ia no nordeste, você ia no sul, onde você ia, tinha alguém lá tomando conta do campinho, né? Então, a gente sempre falava, nós queremos tá entre o segundo ou o terceiro de cada região. Tá? Porque o primeiro, normalmente, sempre é um regional, é alguém que está lá, né? E isso aí, hoje, acho que mudou muito, as empresas são muito grandes, então pode ser que um fundo de investimento, a gente pega o próprio exemplo do Advent. O Advent adquiriu um grupo de distribuidores lá no Rio Grande do Sul, que era o Pegasus, a Javali, a T Brasil, eram 5. Eles adquiriram isso aí, e com a ideia de montar um tipo de negócio. E à medida que a coisa evoluiu, eles mudaram. Eles deixaram de ser distribuidores e passaram a ser varejistas. Eles adquiriram a Menil aqui em Ribeirão Preto, que tinha algumas lojas, depois adquiriram a Rondobras, aí adquiriram a União lá no Espírito Santo, e aí eles passaram a ser hoje eles são uma atuação natural, nacional. Nacional de varejo. De varejo. E aí é complexo, porque a empresa, uma delas usa um tipo de sistema, a outra usa outro, a outra usa outro, e para colocar tudo isso aí no mesmo balaio, no mesmo lugar para fazer todos os acompanhamentos, é complexo, bastante complexo. São muitas. Mesmo os produtos, aí a empresa, uma delas está acostumada com uma determinada marca. Que não vai bem naquela região, uma outra, e muitas vezes seria muito mais fácil unificar, só que tem que respeitar as preferências regionais. Exatamente. Então, é difícil dizer, bom, alguém pode se interessar por um negócio como esse. É possível, mas... Tem aí gigantes aí que, de repente, você pega a própria Cedelco. A Cedelco é uma divisão da General Motors que no mundo, somente aqui na América do Sul, na América, né? Na América, Estados Unidos,
eles atuam forte na reposição. Né? No Brasil, tiveram algumas iniciativas, mas não tiveram sucesso. Né? Então, não saberia dizer hoje se, de repente, eles se interessam, em função disso que a gente falou, muito capital de giro, uma complexidade tributária muito grande, muita coisa aqui nesse país hoje é legal, amanhã é ilegal, porque simplesmente vão lá e mudam a lei, e aí... Então é complicado. Mas essa consolidação hoje, eu acho que ela já existiu, e a gente vê muita gente regional se fortalecendo. E aí vem aquilo que a gente fala, né? Que vamos falar um pouco aí do varejo em si, né? Muita coisa que era uma verdade no passado para o varejo, hoje não é mais. Ter grandes estoques, ter o melhor preço, ter a melhor localização, não é mais. Hoje tem gente comprando peça pela internet, nem sabe de onde está comprando. E ele estava acostumado a comprar ali na Autopeças do seu João, da esquina ali. E aí, de repente, um cara que está do outro lado do país... no Chuí. Exatamente, atende mais rápido do que ali. Então, essa mudança aí de grandes estoques toma muito capital de giro e a gente todo mundo já falou sobre isso, mas no passado você tinha meia dúzia de plataformas. Hoje não, hoje você para na rua, você olha em volta, tem 8 ou 10 carros de marcas diferentes, modelos e marcas, e tudo isso aí é um complicador. E aí vem aquela coisa... Os marketplaces começam a competir entre eles, e aí vira aquela questão de jogar margem para baixo. E aí o varejo tradicional sente isso, né? Que essas grandes plataformas, os marketplaces, eles têm um poder de distribuição absurdo e acaba gerando uma concorrência na ponta. E olha que o nosso setor é um dos mais protegidos por conta da complexidade que é o produto. Você tem várias aplicações, aplicações similares, tem uma variação muito grande de SKUs. Né? E isso eu sempre achei que isso seria um grande problema para os marketplaces, mas a tecnologia vem ajudando a solucionar muito disso, né? Sim, sim. Hoje o Brasil ainda tem algumas não digo proteções, mas alguns mecanismos que acabam impedindo algumas coisas. Mas você vai na Europa, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, os caras têm catálogos lá que absorvem tudo que vocês imaginarem de códigos, de produtos e tal, né? Porque aqui no Brasil ainda a gente não se organizou nesse ponto. Por exemplo, uma grande preocupação que tem, às vezes, com a aplicação do produto. Né? Só que tem uma coisa antes da aplicação, que é a descrição do produto. E aí, em algum lugar chama embreagem, no outro lugar chama prensa, no outro chama escapamento, no outro lugar é surdina, no outro lugar é abafador. Então, a descrição do produto ela já é um complicador e aí faz com que, dentro dessa briga aí pelo cliente, eu acho que uma coisa importante é o varejo se interessar pelo problema do cliente, para ser uma solução, e não só querer vender. Eu acho que com isso ele consegue fidelizar um pouco mais. Mas ainda falando em consolidação, né? A gente viu a entrada aí, né, da AutoZone, que é um dos maiores players mundiais aí em varejo, né? E na minha opinião, tem sido um pouco lento o avanço dele. Eles vêm avançando aos poucos, é claro, é um grande grupo mundial, tem dinheiro de sobra para fazer essa expansão, mas eu não sei se, pelo que eu vejo, minha visão, eu acho que eles não estão crescendo na velocidade que eles gostariam. Acho que eles não encontraram o mercado tão disponível para a entrada deles, né? Por outro lado,
a Advent já tentou um caminho diferente. Ela já comprou estruturas prontas e tentou unir isso. Mas o que você acabou de falar, né? Porque o grande acerto que eu acho que tem da Advent, eles colocaram um dos melhores executivos, eu acredito, que tem no mercado, que é o André de Giorgio, né? Um cara que, jovem, atualizado, que tem uma visão muito grande. E eu estava falando com ele há uns dias atrás, eles têm que lidar com essa situação. Por exemplo, eles adquiriram a Menil, que era um ERP o mesmo que eu uso, da Citel. Aí eles adquiriram um outro grupo que era TOTUS, e o outro que era um ERP próprio, desenvolvido, sei lá como. E a integração de tudo isso é muito difícil. Isso é uma dor que eles encontram, né? Não deve ser fácil virar a chave e mudar todo esse monte de loja que eles têm. Mas aí, onde eu quero chegar com isso? O pequeno e médio varejo, hoje ele tem uma concorrência grande, né, por parte dessas grandes redes, e fora as empresas individuais, aí, por exemplo, o Mercadocar. Pô, é uma empresa de uma família só, de um fundador ainda, que ela não foi ainda consolidada. Acho que ela foi abordada por grandes grupos aí, mas acabou que não deu. Uma empresa que só cresce, a Mercadocar está voando, como sempre, inaugurando lojas e etc. E olha que o Roberto porra, acho que da nossa geração, um pouco mais velho até, né? Um pouco mais velho. Mas é uma empresa familiar que vem crescendo numa velocidade enorme. Os varejos, além de terem que lidar com todo esse avanço tecnológico e marketplaces, etc., lida com a possibilidade de uma grande rede dessa montar uma loja naquela região. E a gente sabe bem que quando isso acontece, quando a Mercadocar monta uma filial numa determinada região, ela concentra muito o faturamento para ela e acaba tirando isso de alguém. Ele vai comer um pedaço do bolo daquele que estava lá meio até que, digamos, acomodado. Essa não deixa de ser uma consolidação, mas é porque esses caras vão crescendo numa velocidade muito grande. Você vê a Comando lá, né, do Celso, pô, os caras crescem e acabam ficando líderes daquelas regiões onde ele tem suas filiais. Né? E qual é o problema que eu vejo isso? O médio varejo pequeno, que ele não se atualizar, ele tem problema, né, Xará? A gente falava isso um pouco antes do episódio, né, da gente começar a gravar, mas o varejo tem que ser resiliente e muito ativo e atento a essas mudanças. Sim, sim. A gente vê aí porque o varejo ele não tem aonde se informar, ele vai. Não existe uma escola para isso aí. O empreendedor, primeiro que já não existe uma escola disso aí. Agora, alguns cuidados, eu acho que é possível que ele tenha. Por exemplo, ter um planejamento estratégico. Não importa, mas eu não sou grande para. Mas tem que ter um planejamento, definir uma missão, uma visão, aonde quer chegar, tem que ter alguma coisa nisso aí. Tem que ter um sistema de liderança bem organizado. Então, quem manda, quem faz o quê, definir claramente a liderança, né? Ter um foco aonde? Nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas. Ter um foco no cliente, quem que é o meu cliente, como é que eu vou atender, né? Ter um sistema um sistema de processos de fazer tudo. Ah, mas a minha empresa é pequenininha, mas tem que ter um processo. Tem que ter um sistema de BI, de leitura, de informações, de gestão, né? E tem que ter comunidade, estar preocupado aí com o meio ambiente, isso aí hoje cada dia está mais... Então, uma coisa que no passado você podia falar, hoje não pode falar mais, né? E ter um sistema de leitura de resultados. O resultado seja financeiro, seja de aumento de carteira de clientes, seja do aumento de vendas, não importa. Mas esses passos são fundamentais, independentemente do tamanho da empresa. Pode ser uma empresa grande, pequena, média, mas tem que ter isso aí. E estar sempre atento ao mercado em si, ao que está acontecendo. Eu me lembro que
a gente começou a fazer um plano de qualidade lá atrás, lá na Pelegrino, e quando chegava que esse é um trabalho que, se o pessoal se interessar, aqui em São Paulo tem o PPQG, que é o Prêmio Paulista de Qualidade e Gestão. Isso aí está na internet, é só procurar, e tem muita dica sobre isso aí. Então, a gente, quando começou por que a gente se preocupava lá? Porque a gente nós nunca, a Peregrina sempre dizia para o nosso pessoal, nós nunca vendemos peça, nós sempre vendemos atendimento, a nossa simpatia, a nossa amizade, o nosso relacionamento. E a peça ia junto, era basicamente isso que a gente queria fazer. E, então, nesse programa do PPQG, ele pergunta lá sobre como é que você aborda os clientes do concorrente no teu plano de negócio. Pô, mas peraí, cliente do concorrente, quer dizer, eu vou no concorrente ali do lado, vou pegar a lista de cliente dele e vou partir para cima dele? Não, pessoal. O que é o cliente do concorrente? Se o mercado é 100 e eu tenho 10, 90 é do cliente, do concorrente, então eu vou fazer um plano para isso aí, né? Então, esse tipo de trabalho, ele é complexo, tal, mas ele ajuda muito a abrir a cabeça e começar a mostrar, a levantar questões que a gente às vezes não faz. Como é que eu vou ver o cliente do concorrente? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Como é que você garante que você vai continuar nesse negócio, perpetuar nesse negócio? Como é que eu mantenho essa carteira de clientes? Então, tudo isso aí. E a gente está nessa fase de grandes mudanças, né? Algumas coisas que até eu tinha anotado aqui, sobre localização, sobre grandes estoques. Hoje o preço não é o principal, mas também não é, certo? Conhecimento, quer dizer, as pessoas precisam saber o que está vendendo, mas se interessar pelo que o cliente... Não tem mais aquela coisa que tem um balconista na loja, que é ele que sabe tudo, qualquer coisa pergunta para ele. Isso aí já foi, é um grande risco também, né? Porque esse balconista ele pode ser contratado pelo teu concorrente e levar embora os clientes mecânicos. Leva toda a inteligência, né? A crença que o cliente é fiel e eterno e vai ficar sempre com você, isso não tem mais, certo? Eu vejo por mim, eu comprava, eu tenho alguns remédios que eu compro continuamente, certo? Tem que comprar, e eu comprava numa determinada rede, certo? E essa rede foi autuada, o cara foi preso e tal, eu simplesmente parei de comprar lá. Mas é mais barato. Mas eu não estou afim de conviver com o sonegador. Sim. Então, princípios, né? Exatamente, né? Então, gente, eu vejo que as regras mudaram muito e quem tiver no mercado hoje e não tiver numa plataforma de vendas, não tiver uma forma do cliente acessar, porque aquela informação que aquele balconista lá mais antigo tem e tal, hoje ela está na palma da mão do celular. Então, ninguém precisa ir na loja do seu João ali na esquina, porque ele pega no celular e encontra... Resolve o assunto dele na hora. Não, e entra sem saber nada e sai sabendo um monte de coisa que ele nunca sabia, que nunca imaginou. Então, hoje, são momentos de muita mudança no mercado, certo? E não é só no segmento de autopeças. Claro que não. É no geral. Certo? Ontem mesmo, eu vi no jornal hoje que o governo liberou de supermercado vender remédio nas prateleiras, certo? Isso é muito comum nos Estados Unidos, você vai nos Walmart da vida, tem lá um setor de remédio, né? Aqui vai ser um pouquinho diferente. Agora, o que vai acontecer com isso? As grandes redes seguramente não vão se atrapalhar muito, mas as farmácias de bairros poderão ser afetadas. E cada vez tem menos farmácia de bairro, né? Também tem tudo isso aí. Essas grandes redes, elas multiplicam filiais a uma velocidade impressionante. Exato. Coisa que no nosso segmento não existe. Então, você
vê várias empresas que se especializaram em criar redes no modelo aí de associativismo, alguma coisa assim. No nosso segmento não tem isso, não tem ninguém montando rede. O que ele tem é montando a sua rede própria. Falamos aqui do Advent com o Grupo Fortebras, que tem várias empresas e manteve os nomes de cada empresa. Então, a Menil continua, a União continua, a Rodobras e outras aí. Né? Sem contar que eles inauguraram não sei quantas lojas exatamente, não estou preparado para falar o número, mas foram muitas lojas da própria Menil. Eles compraram, sei lá, com 10 lojas que o Newton tinha lá, né? E hoje a Menil cresceu demais. E eles mantêm a marca Menil, não é? Dentro da estrutura da Fortebras. Mas eles mantêm até pelo modelo de trabalho que a Menil tinha. Menil era uma rede de lojas muito bem estruturada, né? O Newton lá, o fundador, que era amigo meu, inclusive, lá de Ribeirão Preto, gente boa. Newton Mendonça, por isso que é Menil. Mendonça Newton. Né? Ele é uma figura, um cara muito bacana e vendeu na hora certa e vendeu bem vendido, porque acho que é um assunto legal para a gente tocar também. A gente vê nos grandes mercados aí, né, principalmente tecnologia, os mercados mais novos aí, quando existe aquisição de um grupo por um fundo, por exemplo, ou por outro grupo, é feito o famoso valuation, né? E esse valuation, ele agrega modelos como ganho de equity e etc. O que acontece? Uma empresa que tem a diferença entre ativo e passivo de X milhões e ela gera um EBITDA, quer dizer, um resultado interessante, para você adquirir esse grupo, você não paga só a diferença entre ativo e passivo, você vai pagar o valuation a antecipação do fluxo de caixa, etc. É o resultado projetado. Resultado projetado. O que acontece com isso? Muitas vezes as empresas valem X vezes o seu faturamento, né? 2, 3, 4, 5 vezes o faturamento, né? E isso é uma prática normal de mercado, já em mercados, eu diria, mais avançados que o nosso, mais tecnologicamente modernos que o nosso. Existiu isso em material de construção, existiu isso em supermercado, né? E no nosso setor o que a gente vê é que esse valuation é muito pequeno. Então, se você tem uma rede de lojas e você quer vender, dando de novo o exemplo do Newton, amigo nosso, né? Ele só vendeu porque o valuation feito à época, né, mais a projeção de caixa, ele vendeu por algumas vezes o que ele tinha de patrimônio líquido, que era ativo menos passivo. Ele tinha um número X, que era um número grande, era uma empresa muito bem estruturada, né? E era um modelo atacarejo, lembra disso, né? Ele foi um dos percussores aí, que ele colocou. Ele tinha a distribuidora dele, que ele atendia as lojas dele, mas ele também vendia para pequenos varejos da região, e etc., né? Ele tinha uma distribuidora que atendia a rede de loja deles. E ele ganhou bastante dinheiro. O que aconteceu? Quando a Advent foi para cima para comprar, ele não queria vender no primeiro momento. Ele era um cara apaixonado pelo negócio. Só que ele tinha aquele problema que era a sucessão. O que vai ser ali na frente? Né? Será que meus filhos vão querer? Minha família vai querer? O que eu vou fazer? E quando a Advent veio com vontade para comprar, e no começo eles estavam com muito mais vontade, com muito mais sede, que tinha a grana do fundo e eles precisavam fazer acontecer as coisas para levantar o faturamento, o número de loja, etc. Aí o Newton conseguiu fazer um valuation bastante atrativo à época, né? Ficou feliz da vida, né? Tanto é que ele contou um negócio para mim que ele fala assim, quando ele acabou de vender, né? Estava discutindo, fechou o negócio, apertou a mão, estava discutindo então as cláusulas contratuais. Diz que eles estavam no meio da reunião, Xará, e aí um cara do fundo perguntou para ele, falou, tem uma cláusula aqui que é o no compete. Quer dizer, você tem que ficar 5 anos sem montar outra empresa parecida com essa no setor. Ele falou, não, eu não concordo. Aí o cara falou, como você não concorda? Eu não concordo com 5. Eu quero que você ponha aí 50 anos em vez de 5. Eu nunca mais vou entrar no negócio.
Primeiro, ele montou numa grana respeitável. Né? E segundo, ele falou, cara, para competir nesse mercado com esse tipo de player novo entrando, vai ficar cada vez mais difícil. Mais difícil. Né? Então, essa situação é bom para o ouvinte que quer aprender um pouco mais, né, dessa complexidade que é esse mundo de consolidações, né? Notar que o nosso mercado ainda tem particularidades, como tudo isso que você está falando, complexidade, estoque e tal, giro, número de filiais, né? Ainda tem muita variação das peças, descrição das peças, como você bem colocou. É um mercado que, pela complexidade de informações, ainda é difícil dele ser consolidado em grande estilo. Eu tenho uma preocupação, eu represento o aftermarket, e eu sempre falo isso por aqui, que as montadoras estão de olho na reposição, isso é claro. Você colocou muito bem esse movimento da Stellantis em comprar um grande distribuidor nacional, juntamente com toda a sua rede de serviço, que era a De Pascoal. Ele continua, então, comprando pela DPK, ele compra da fábrica, da DPK ele distribui para os centros automotivos dele, portanto, ele dá um bypass no mercado inteiro. Ele construiu uma cadeia de relacionamento dele que ele consegue comprar da fábrica e levar a peça lá no seu próprio centro automotivo para instalar. A ideia deles é crescer, isso é declarado, inclusive, tem matéria a respeito disso, é crescer o número de centros automotivos com a marca De Pascoal, ou depois eles vão unificar, não sei. Junto com isso, eles têm aquele movimento da marca própria deles, que é a B Pro Auto, né? Vários produtos, mas eles não produzem nada, eles estão simplesmente comprando das fábricas e embalando, né? E criando uma marca, assim como tem a Cedelco, que você acabou de falar. E tem outros, né? Tem outros. Aliás, hoje, marca própria, porque você vê numa época que, por exemplo, a Pellegrino não lançavam, a Sama não lançava uma marca própria dela. Hoje, todos os distribuidores têm uma marca. A Sama deu um pulo muito interessante com a Automix, acho que foi o primeiro que fez isso, e tem um sucesso muito grande. Né? Mas, lá, né, no modelo da Stellantis, que eles estão querendo fazer, essa eu acho que é uma grande ameaça, porque esses caras têm dinheiro infinito para colocar. Também é verdade que eles têm que apresentar resultado. Dar resultado. Né? E nós sabemos, isso é dado público, aí é só olhar, a Stellantis não vem apresentando resultado positivo nos últimos anos. E essa investida que eles estão fazendo no Brasil, eles estão muito fortes aqui, né? Eles não estão conseguindo vender carro como eles gostariam. Aliás, a indústria de automóveis não está conseguindo vender como vendiam, como vendíamos, né, lá atrás em 2013, 2014, 2015, que, porra, a gente chegou ao recorde, né, de faturamento e número de veículos vendidos e estava tudo bem para todo mundo naquele momento. Agora, principalmente com a vinda desses carros chineses que produzem muito pouco aqui, quase nada, e nós sabemos que tem um monte de rolo aí para comprar o mínimo possível de produto de autopeça nacional, estão trazendo o carro mais ou menos desmontado e monta aqui. Quase isso. É isso mesmo, é isso que está acontecendo. Né? E aí, cara, qual é a preocupação que eu acho que o nosso mercado tem que ter? Quando você briga ou você concorre com um player de um tamanho, mesmo que seja maior que você, mas um capital nacional, né, uma empresa que tem suas limitações para fazer cagada, é uma coisa. Quando você lida com esses grandes grupos, o negócio é outro. Porque os caras têm dinheiro meio que infinito. É verdade que se não der resultado 1 ano, 2, 3, roda o CEO, coloca um outro cara e etc. Mas a complexidade, né, e a capilaridade que o nosso mercado tem, é difícil para esse pessoal entender como funciona. E eu tenho as minhas reservas, né? Quer dizer, eu oriento, né, se é que eu posso me colocar como orientador, mas eu aconselho o nosso amigo varejista a não comprar produtos dessa marca prima partes, ou melhor, de nenhuma dessas marcas próprias de distribuidores. Né? Porque o que acontece? Essas marcas próprias, elas começam, Xará, dali a pouco, comprando das indústrias nacionais. A hora que eles adquirem um determinado volume, eles vão importar. Isso gera um movimento que vai acabando com a indústria nacional. Né? A indústria nacional ela tem que entender como uma ameaça muito grande o nascimento dessas marcas próprias. Né? Quanta gente começou, que nós conhecemos, gente do mercado, e que merece todo o respeito, são grandes empresários, muitas vezes maior do que a minha empresa,
né? Eu aqui falo como dono da GIB, é uma empresa que é um distribuidor médio, né? E regional, a gente só está no Sudeste, a gente não é nacional. Então, assim, estou falando não dessas pessoas, tô falando da estratégia deles. Eles são grandes empresários e merecem todo o respeito. Eu, particularmente, tenho admiração e muito respeito por todos eles. Mas esse movimento de marcas, quer dizer, a montadora vem com a ideia de montar centro automotivo, embalando produtos com a marca própria, né? A GM também tem um movimento que você deve conhecer, ainda é piloto, ainda é um negócio, é um projeto beta deles. Eles têm várias oficinas multimarcas com a marca Acedelco, tá? Que nesse momento ainda são propriedade de concessionários General Motors. Daqui a pouco eles vão expandir isso. Eles estão fazendo teste ainda. Se eu não me engano, são 10 ou 12. Tá? Qualquer coisa. Não é muita coisa ainda, mas eles estão testando. Isso mostra a intenção que eles têm de partir também para o aftermarket. Porque se eles não estão ganhando dinheiro produzindo carro, principalmente agora com essa enxurrada de carros chineses chegando, eles têm que ganhar dinheiro de alguma forma, né, Jara? E isso eu vejo como uma grande ameaça para o mercado. Porque o consumidor vai numa loja De Pascoal, super tradicional, marca conhecida, ele encosta o carro dele, ele vai na confiança de quem atende. Ele sabe que a De Pascoal não vai colocar qualquer produto no carro dele. Ele entrega, então, a Stellantis, nesse caso, ela está dando um bypass na cadeia inteira. Tá? Quer dizer, o distribuidor concorrente dela deixa de vender, o varejo deixa de vender, e o próprio mecânico, ele deu um bypass geral, ele foi lá no consumidor. Né? Sim, eles até na época, se a gente pegar, logo que eles compraram, publicaram várias reportagens, e uma delas eles perguntaram lá para algum deles lá, por que eles compraram isso? Ele falou, não, é o seguinte, a gente fez um levantamento e do mercado de reposição do 100 eu tenho 20%, então eu tenho mais 80% para explorar, então eu quero explorar isso aí. Né? Agora, o que dentro de tudo isso que você falou aí, que você disse, eu tenho certeza que as empresas têm que pensar nessa situação aqui de fazer um planejamento, definir claramente um sistema de liderança, como é que vai funcionar, focar muito as pessoas hoje, focar os clientes, ter um sistema de gestão de informações, saber o que acontece. Porque é o exemplo que eu sempre falo, por que a Rede Globo manda nesse país? Ela tem informação, ela sabe tudo. Outro dia mesmo eu estava vendo qualquer coisa aí eu não vejo a Globo há muito tempo, mas eu vi qualquer coisa do tal do Big Brother. Nossa. Eles sabem, não, mas eles sabem quem votou, quem não votou, tudo. Então virou uma coisa quase que assim que se incorporou. Por quê? Porque tem informação, o cara sabe. Então é importante que cada empresa faça uma avaliação do seu negócio, de que forma pode identificar qual que é o seu diferencial em relação aos outros. Porque hoje o mercado virou um balaio. Ali tem de tudo. Não tem mais organização, todo mundo vende para todo mundo. Gente de fora, tipo os grandes marketplaces como o Mercado Livre, Shopee, vendendo peça, quer dizer, o cara nunca imaginou de um dia concorrer com o Mercado Livre. Com tecnologia, né? Que é uma empresa de tecnologia. Você não sabe de onde veio e tal, né? E esse é um ponto que é uma ameaça, mas também são oportunidades, sabe? Depende de quem levar mais vantagem. O ponto de venda não é importante, mas é importante estar perto do cliente. A gente tem exemplos aí de empresas que foram gigantes no passado em apenas um ponto, não se expandiram e quase que acabaram. Acabaram. Né? Não vou falar o nome aqui, mas é uma empresa gigante mesmo que foi ficando pelo tempo, né? Exatamente. Né? Pedro, só pedindo uma permissão aqui para a gente fazer um corte aqui. Olha a voz do locutor, agora acabou para nós, É disso que a gente vive, né? A gente não é tão bonito assim, mas tem que aperfeiçoar a voz.
O Antônio trouxe algo que é o que a gente meio que sempre fala aqui, né? A necessidade de procedimento, de continuidade naquilo que a gente acredita e o processo. Sem essa tríade, a gente só vai patinar, propriamente aí. dito, né? E como a gente já chegou aí a 1 hora de podcast, a gente teria assunto para poder, quem sabe, demandar mais uma Aqui, meia hora aí, pelo fácil, menos mais fácil. umas 2 horas, eu acho. Eu vou chegar aqui e vou agradecer a participação do Antônio, o tempo que você dispôs aí pra gente e toda essa particularidade de sabedoria e carreira, né, que você construiu ao longo do tempo, deixando pra gente aqui posso assim dizer, um incentivo, um testemunho e agregando ainda mais naquilo que a gente defende, né? Antônio, obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter vindo. E, Beran, devolvo para você. Obrigado. Já deu 1 hora mesmo ou tá chegando em 1 hora? Não, já deu sim, nós temos a 1 hora e 1 minuto. Então, ótimo. Então, infelizmente, nós temos que partir para finalmente, mas eu queria, Antônio, que você deixasse aí principalmente se eu deixei de te perguntar alguma coisa que você acha que eu deveria ter perguntado, fica à vontade para falar algum recado que você tenha para dar para a nossa audiência. Olha, não tem receita, não tem fórmula. O que tem esse nosso mercado foi construído com muito trabalho, muita inspiração. As pessoas, hoje, as grandes empresas gigantes, todas elas começaram muito pequenas. Todo o segmento automotivo, ninguém começou grande. Eu me lembro lá do pessoal da Real Motopeças, lá em 1980. Era uma lojinha em Uberlândia, uma pequena loja, e hoje é gigante. E todo mundo foi dessa forma, né? Por quê? Porque cada um se planejou e fez dentro do que imaginava e no que acreditava, né? Isso vale para mesmo com e na época tinha as dificuldades. Sim. Que Eram eram diferentes, inerentes, né? mas não tinha dinheiro, não tinha fornecedor, faltava produto. Tal. Então, o importante é isso que, na minha visão, é definir claramente o que é. E, eventualmente até avaliar se vale a pena continuar, se não vale. Um ponto que a gente não falou, mas eu acho que é importante, é a sucessão. Sucessão é um ponto importantíssimo, porque o dono da loja começou ali, e aí ele tem uma verdade na cabeça dele, ele acha que o filho, a filha, os herdeiros têm que ter a mesma ideia que eles. Aí não tem vocação. Então, se o menino tem vocação para mexer com moto, monta uma loja de moto para ele. Gosta de som, monta uma loja de som. Porque o prejuízo vai ser menor do que manter ele dentro da tua manter estrutura. dentro da empresa porque acha que tem que ser. Certo? A gente tem um exemplo disso aí que foi o finado Ayrton Senna, que quando o pai dele falou, não, você não vai correr mais, você vai ficar na empresa aí. O cara quase morreu. Ficou depressivo. Exatamente. Até, né? E era uma tremenda empresa na época. Quem não sabe, era a Univel. Porra, você lembrou bem. Sim. Imagina o Ayrton Senna dentro da Univel. Vendendo fechadura, maçaneta, esse negócio. Talvez tivesse morrido até mais cedo do que morreu. Exatamente. Né? Então, gente, eu vejo assim, né? A gente viu tanta coisa, tantos casos de sucesso, tantos casos de empresas que cresceram e acabaram. Por isso que é importante planejamento, um sistema de liderança, um sistema de acompanhamento, um sistema de monitorar o que a concorrência está fazendo. Por quê? Porque se hoje está ruim, amanhã vai estar pior, depois vai estar pior, depois vai estar pior. Porque, tudo bem, virão também ferramentas, recursos, virão um monte de coisa. Só que hoje isso aqui virou uma commodity, todo mundo se abastece aonde quiser, qualquer pessoa que precisar de um produto basta digitar um código na internet, então aí localiza, né? E eu acho que esse é o grande
grande ponto que o pessoal de varejo, né, de varejo no geral, Mercado de maneira geral. tem que pensar. Concordo com você e também acho que toda a ameaça, né? Toda ameaça ela gera também oportunidades. Sim. Né? Porque quando você tem um mercado em transformação tão profunda como nós estamos vivendo hoje, e você também disse muito bem, não é só o nosso mercado, está tudo acontecendo de maneira muito rápida. Tem vários setores mudando de mão, fechando, enfim. Mas tem gente ganhando dinheiro. Em autopeças, tem gente e tem muita gente ganhando dinheiro. Então, é analisar, é olhar que, porra, se existem as ameaças, também tem as oportunidades. Vamos olhar o copo meio cheio e fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Administrar bem seu negócio, buscar informações tecnológicas de primeira, ter um ERP que dê para você ter uma leitura muito rápida do seu negócio, como você falou, né? Um Power BI. Eu sei que isso muitas vezes é difícil para um varejo pequeno, mas tem ferramentas hoje que não são tão caras, que você pode ter uma orientação grande. Agora, um ERP de qualidade tem que ter. Né? Especialmente agora, o ano que vem, nós vamos ter uma mudança grande, que é a reforma tributária. Já está começando a acontecer esse ano, mas a partir do ano que vem começam as ações para valer. E aquela loja que não for organizada, não estiver preparada, não souber valorizar o que ele tem dentro do estoque, por exemplo, vai acabar a substituição tributária. No momento que acabar a substituição tributária, você tem que fazer um levantamento do que você tem de imposto acumulado, como nós falamos agora há pouco. Que você tem o produto e tem um monte de imposto que você pagou que está acumulado. Aquilo é um crédito teu, você pagou na frente. Você estocou imposto. Né? Você vai ter que compensar isso de alguma forma. Aquele empresário que não tem controle exato do seu estoque, do seu patrimônio, ele está perdido, cara. E tem muita gente, a gente sabe, e infelizmente tem muita gente assim. Né? Então, eu acho que valeu, Xará. Pô, eu te agradeço muito pelo teu tempo. Eu acho que foi um papo bom, embora precisássemos de mais uma horinha, pelo menos, né, Jorge? Mas eu quero te agradecer e quero agradecer também a você que ficou com a gente até agora e espero que tenha valido a pena para você esse tempo, né? E esse conhecimento que você adquiriu aqui. E se fizer sentido, compartilhe com os seus colegas de setor aí, que é um material rico, ele deve ser compartilhado e não guardado só para nós. Valeu? Semana que vem nós estaremos de volta com mais um episódio do OTMcast e até lá. Valeu! Valeu, até lá, muito obrigado.